Muito boa noite a todos. 7 de junho de 2018. Mais um Filosofando. Hoje o tema é espiritualidade e também alguma coisa da razão áurea da sequência Fibonacci. Chamado número de Deus. Então, a gente fala da árvore da vida, o ser humano. Ah, tá, tu ia começar pelo outro, inverteu então. Ah, tá. Então, ali nós vemos os 7 meridianos. Para quem a palavra em sânscrito é chakra, são 7 meridianos: básico, genésico, solar, cardíaco, laringeu, frontal e coronário. Cada um do vermelho ao violeta. E ali tem também, seria um mantra, né? Eu sou, eu sinto, o outro ali. Eu falo, eu amo, eu falo de novo, eu vejo e eu compreendo. Então, o despertar tem a ver também com a chamada Kundalini, que é despertada uma força ígnea, que é representado pela serpente, mas seria o despertar da espiritualidade e do conhecimento espiritual. E ao lado a gente vai ver, volta lá no outro, a árvore da vida, os 10 Sefirot. Então, essa é a árvore da vida positiva. Existe a árvore da morte, que seria o outro lado. Onde a gente lembra, uma das leis do Hermes é que tudo tem dois lados. Em cima tem coroa, inteligência e sabedoria. Keter, Binah e Shokmah. E embaixo, Malkut, reino. Então, é o triângulo de cima, lembrando o triângulo a estrela de Davi ou Salomão. A parte de cima e a parte de baixo. O que está em cima corresponde ao que está embaixo também. É outra lei de Hermes. Pode passar o próximo, né? Então, o que é a proporção áurea ou proporção divina, chamado número de Deus? Já os filósofos antigos já falavam nessa proporção, mas ela foi redescoberta no século XIII por um matemático chamado Fibonacci, sobrenome. Ele descobriu que somando os números, 1, 1, 3, 5, 8, 13, aí tu vai formando a espiral. E a média dá 1,618. Então é chamado número de Deus. Tudo na natureza é assim. 2 dedos formam a mão, 2 mãos formam antebraço, 2 antebraços formam um braço. E isso está nas catedrais góticas, está nas construções como o Partenon, como as pirâmides, está em pinturas da Idade Média, tanto Michelangelo, Da Vinci, Rafael, vários. Está na música, nas 7 notas musicais, está então nas construções, nas pinturas, nas esculturas. Davi de Michelangelo, por exemplo, La Pietà, várias esculturas. E tudo segue esse padrão chamado razão ouro. Na própria Mona Lisa do Da Vinci, na ceia, na cena do cenáculo, a flor da vida da energia original para a criação. Essa energia é impulsionada a partir das suas fontes, a proporção em forma de espiral. Então, a cóclea, o caramujo, 70% das galáxias é tudo espiral. Um motor de propulsão de tudo que é manifestado. 1,618. Tem até uma história, um mangá, quadrinhos, que ele aborda essa espiral. Provavelmente é uma referência a isso, porque nele o que acontece? Todos os fenômenos que acontecem numa cidade, fenômenos sobrenaturais, eles têm uma relação muito fora do comum com espirais. Então, quando um espírito se manifesta, às vezes a pessoa vê em outra o desenho de uma espiral na cara, afundando a cara dela com formato de espiral. Então, as pessoas elas se transformam em caramujos com uma concha no formato espiralado como aquilo ali. E tudo nessa história, Uzumaki. Uzumaki, por si só, já vem de espiral no idioma japonês. Então, significa espiral, na verdade, né? O nome da história é essa, Uzumaki. E fala muito dessa questão de espírito, essas coisas, manifestações, e isso relacionado... K ou MACH? O quê? Mac. Uzumaki. Não, Kai. Uzumaki. E daí tem muito a ver com essa questão de espiral, que é bem interessante. Provavelmente é uma referência a isso, possivelmente. Agora não se sabe, né? Porque os japoneses, nas obras deles, eles botam muita crença, ideologia pessoal.
A gente não sabe da onde veio aquilo, mas com certeza deve ter alguma relação. Shintoísmo, né, que é a igreja. Isso. E daí tem muita budismo. questão da espiral que é bem, bem interessante. Essa cisma, essa obsessão que a história tem com a espiral. O próprio nome já diz, né? Uzumaki, espiral. É interessante, então tem a cóclea dentro do ouvido, tem o caramujo, tem o Nautilus, o hélice, a dupla hélice DNA e as grandes galáxias, ali tem o Nautilus, tudo segue essa proporção e é no sentido anti-horário. Tem 2 vídeos bem interessantes, tem 2 principais no YouTube. Eu até passei pela manhã no outro programa, nessa semana, e mostra como, então, por exemplo, a formação, o crescimento da planta, a formação do girassol, a formação dos pinhões na pinha, tudo segue esse padrão. Sempre no sentido, assim, aliás, assim, sentido anti-horário. E aí vai crescendo e vai formando. Os próprios ventos, tempestade, furacão, não é por acaso que o tufão, furacão é espiral, também forma. Então ali mostra o DNA, 36 angstroms de um lado e 21 angstroms do outro, largura e comprimento. O corpo humano ali, o homem vitruviano da Vinci, a quadratura do círculo, o círculo dentro do quadrado dentro do círculo, então a quadratura do círculo. E as medidas, né? 2 dedos, 2 mãos, 2 antebraços, vai formando. E não me lembro se é 7 ou 10. 2, 3, 4. 10 ou 12. A formação dos ciclones, tufões e 70% das galáxias, tudo é espiral. E segue essa proporção, chamada proporção divina. E é interessante que até 1980, o que nós tínhamos? Tínhamos os petroglifos, até a gente comentou alguma coisa das linhas de Nazca no Peru, os petroglifos, eles, lá em Nazca tem um homem, uma aranha, um colibri ou beija-flor, tem um macaco. E atualmente os campos de concentração, crop cycles, aliás, campos de lavoura, né? Os agroglifos. Então tem imagens de fractais, geometria fractal, imagens da sequência Fibonacci e toda essa questão aí ali os mangás, no Uzumaki, E a própria, aquele olho da hipnose também tem o espiral também usado. Fibonacci ali. A gente lembra aquele olho da hipnose, quando se fala hipnose, ali seria, eu entendo ali como um portal dimensional, uma entrada para outra dimensão. Uhum. E aí segue aquele padrão, realmente, um 608. Aqui a gente vê o que os evangelhos chamam de Espírito Santo, os dons do Espírito Santo: amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Efésios 8:24. Então, os cristãos, Paulo a Timóteo, e o que o Paulo recomendava aos cristãos. É interessante a história, então mudando um pouco a história de Paulo. Paulo originalmente é Saulo, e Saulo, se tu for traduzir, é orgulhoso. E ele era orgulhoso e ele perseguiu os cristãos. Quando ele tem experiência de encontro com Jesus, que fica 13 dias cegos, e ele se converte, ele passa a ser chamado Paulo, que se chama humildade. Então, o orgulhoso passa a ser humilde. Então, é bem interessante. Bom, passar para outro tema agora. Tem a ver com isso também, que é a espiritualidade. Espiritualidade, saúde. Né? Espiritualidade. Tem vídeos muito interessantes para quem quer ver a sequência Fibonacci. Tem vídeos em torno de 15 a 20 minutos.
Daqui não dá para escutar. Ciência esse fazimento. Primeiro slide é esse. Então, ciência e refazimento, as evidências para a saúde. Religião, ciência, meio, família e esperança. E é interessante ali que você vê os ágonos. Então, na natureza é outro padrão, além dessa, é o padrão em hexágonos. E é 1,715, se não me engano. E aí vai formando hexágono. Cada um 700. Não, 127,5. Cada ângulo 127,5 vai formando hexágono. Então é um padrão na colmeia das abelhas, nos poros da pele, você vê esse padrão. Aproveitando a ocasião, tem muita gente que fala que desenhar é um dom. Na verdade, não. Todas as da aranha também. Todas as formas que a gente for ver, aqui nós temos duas, a Fibonacci e a dos hexágonos. Elas são representadas por números, mas talvez o pessoal não consiga associar porque o número, qual a relação entre o número e essas formas. É pelo seguinte, todo mundo deve conhecer um gráfico. Se tu colocar num gráfico as coordenadas adequadas com esses números, tu vai ver lá no gráfico, sim, aqueles gráficos que às vezes aparecem no Jornal Nacional, de barra, de pizza, aquelas coisas, tem um gráfico de coordenadas. Gráfico mais como é o gráfico de linhas que tem. Se tu colocar num gráfico matemático, tu vai ver as coordenadas, as sequências corretas. Isso, x, y, z. Tu vai conseguir identificar todas essas formas. Então, se pegar, com certeza tem algumas coordenadas que tu vai colocar no gráfico e tu vai ver as formas certinho. Tudo. Então, para ser um bom desenhista, tu não precisa ter dom de desenhar. Basta ser um bom matemático. Porque se tu conseguir representar certinho... Eu já fiz isso, tá? Em alguns gráficos que eu fiz, eu desenhei coisa que eu, querendo desenhar, eu não conseguia. Mas por número de gráfico, eu consegui desenhar e ficou perfeito. Gerou uma coisa que hoje se chama desenho inteligente. Não sei o que tu tem lido a respeito, mas tem a ver com isso. O Deus é o grande projetor, por isso que é chamado o grande arquiteto do universo, né? Porque é um grande matemático. Isso na verdade, isso é algo que está mais relacionado à forma. Porque tudo na natureza, às vezes eu falo, tudo na natureza é matemática. De fato é. A nossa forma, o nosso rosto, ele é tudo matemático. Então, vocês talvez, agora olhando assim para o Flávio, como vocês estão olhando aí, talvez vocês não consigam desenhar ele. Mas se um matemático soubesse definir exatamente as coordenadas, batesse a foto assim no gráfico, e com as coordenadas certas, ele conseguiria fazer uma reprodução perfeita do Flávio por meio de números. O facial trabalha assim. Justamente. Já é usado em identificação na polícia. Tem inclusive alguns sites que eles brincam com isso. Tem lá o desenho da Minnie, do Super-Homem e tudo lá. Tu desenha ele no gráfico e automaticamente ele já te mostra quais são as coordenadas correspondentes. Qualquer forma que tu escrever lá, do lado ele vai pôr as coordenadas. É interessante isso, porque tudo é matemática. Tudo tu consegue reproduzir num gráfico. Então todas as formas da natureza, elas podem ser representadas por números. 127,5, 13,333, 1,608, 3,14,15,16, que é o pi, e esse outro é o Φ, 1,608. É tudo número. Tudo número. Então, por isso que o pessoal que faz desenho fractal, né? Pessoal que faz desenho de casa, por exemplo, ali é uma prova simples de que tudo é número. Para te projetar as casas, tu precisa desenhar. Tu vai ver que os gráficos tem tudo lá uma coordenada perspectiva, aliás, né? Falando errado por causa latitude, longitude, tudo. Sim. Então, a partir da matemática, tu consegue desenhar todas as formas que existem na natureza. Inclusive a sua própria, que está aí nos ouvindo agora. Inclusive a minha. Cara, a gente não tem a nossa coordenada correta, né? Mas existe um sistema de coordenadas que permite que se faça um desenho perfeito do Dr. Flávio, por exemplo. Ou que faça um desenho perfeito desse R, dessa forma que ele está aí atrás. Eu acho que a mais copiada é a Mona Lisa. Sim. Justamente. E tanto é que Che Guevara. Não, Jesus, Bob Marley também. Faz bastante desenho do Bob Marley. Aí surgiram os memes. Justamente. Mas então basicamente é isso. Só para
para explicar para o pessoal, a fato dessa forma espiral ser associada com número é porque se tu colocar isso num gráfico matemático, as coordenadas adequadas, que são números, elas vão produzir aquela fórmula daquela espiral. Então, até um tempo atrás eu também não imaginava isso, mas depois que eu ingressei na engenharia química que eu percebi que tudo, inclusive na natureza, 2, 3, 5, 8, na natureza a gente tem os fractais. Isso. Os fractais, tudo na natureza é fractal. Pega uma alcachofra, pega uma flor, ele é um fractal. Mas isso Floco de gelo. mas matematicamente falando, tu consegue desenhar isso. E é bem interessante. Eu vou até botar aqui tem vários. As mandalas aparecem bastante. Aqui Desenhos psicodélicos. E esse aqui é interessante. E esse aqui também, ó, porque esse aqui vai juntar os dois. Sim, nós já vamos mostrar aí para vocês darem uma olhada. É uma coisa matemática, é um termo matemático que vocês vão associar a alguma coisa que vocês já viram. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um instantinho para vocês verem como é a perfeição da natureza. Aqui. Isso aqui é um fractal. Matematicamente falando, isso aqui existe. Mas se tu parar para observar, quem olha, a pessoa que não conhece matemática, ela olha isso, que ela vai dizer que é uma alga, que é uma flor, que é uma folha, que é raio. Uma raiz, neurônio. Uma raiz, um neurônio, mas são fractais. Então, o que acontece? São formas matemáticas. Nós, enquanto ser humano, e o fractal ele vai se dividindo também naquela proporção. Sim, justamente. 2, 5, 6. Os galhos da árvore é a mesma coisa. Sim, justamente. Nós, seres humanos, nós somos criaturas os broncos matemáticas. Do pulmão, broncos, bronquíolos, tudo é fractal. Nós somos criaturas matemáticas. Então, você pode até não gostar de fazer conta, mas você não pode negar a importância da matemática. Porque você negando a importância da matemática, dizendo, a matemática não presta, você está dizendo que você não presta. Eu gosto da matemática estudando geometria sagrada. Sim, é interessante, legal. E eu gosto de matemática, só que falta não gostar, né? Eu estou na área das exatas. Né? Mas basicamente tudo é matemática. Até a essência das formas, tal como a gente conhece, é matemático. Isso aí é um fractal. Esses aqui, uma coisa que caracteriza os fractais é que eles são gráficos infinitos. Isso. Então, vai se dividindo. Sim, eles nunca acabam, mas são matemáticos. Eles têm algumas formas que tentam reproduzir. Claro que eles têm um correspondente numérico, mas é muito grande, né? É muito difícil. Mas mesmo assim, são formas matemáticas. Nós, seres humanos, somos criaturas matemáticas. Então, você tem isso em mente. Sempre que você falar que matemática não tem utilidade, você está dizendo que você não tem utilidade. Porque você é matemática pura. A forma como as coisas acontecem, a forma como o seu rosto está aí, bonitinho, é matemática. O próprio crescimento do feto, do embrião, segue padrões. Tudo é padrão na natureza. Salva aquele outro lá, que aquele outro é interessante também. Tem um ali que mostra os dois juntos, tanto fractal quanto aquele do meio ali. Não, do meio. Esse aí. Esse aí. Todos são bonitos, né? Aquele outro lá também vai... alteração. Fractal é muito interessante. Mostra aqueles desenhos psicodélicos. Quem trabalha com LSD, com mescalina, com ayahuasca, faz esse tipo de desenho. É interessante que os pacientes que usam e o MD, não, o dimetiltriptamina, o DMT, que é uma substância alucinógena que a gente tem dentro da gente, os vegetais têm, o baiacu também tem. Eles chamam também a substância divina, porque ela tem todos os reinos, mineral, vegetal, animal. Esse tipo de desenho psicodélico. É um termo da década de 70, né? Não sei se hoje em dia teria outro termo. Psicologia, psicodélica, tratamentos. Aqui, falando um pouco do espiritismo, Kardec é o Hippolyte Léon Denis Rivail, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Em relação à religião e ciência, uma revela as leis do mundo material, a outras do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus. O princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, o grande matemático,
o grande desenhista, não pode contradizer-se. A incompatibilidade se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, provém de uma visão defeituosa. Lembrando que tem um vídeo e tem um livro que se chama O Julgamento de Galileu e outras coisas que lhe contaram, outras histórias, mostrando que não é bem, a religião não atrapalhou tanto quanto se diz. Na própria genética era padre e alguns cosmologistas para excesso de exclusivismo. Daí o conflito que dá origem à incredulidade e intolerância. Aí entra o Descartes, né? O Descartes separou matéria, resistência que cogita matéria e mente. E hoje, com física quântica, a gente deixa um pouco o Descartes de lado, deixa mais para quem trabalha com a matemática, os cartesianos. Segundo o cientista americano, professor Levin, autor do livro Deus, Fé e Saúde, ele afirma: as evidências científicas das ligações entre o corpo, a mente e o espírito desafiam as nossas suposições a respeito do que significa ser um ser humano, como ficamos doentes e como recuperamos a saúde. Lembrando que o normal é ter saúde, a doença é a exceção. E nós nos autocuramos, cada um é médico de si mesmo. Todos nós temos a condição de autocura. Ali temos o triângulo, que é outra figura universal, né? Desde as pirâmides do Egito, a questão da trindade, Deus, Espírito e fé. Se tu colocar no lugar da fé matéria, é a trindade primordial, Deus, energia e matéria. A propósito da nova prática médica, medicina teossomática, o corpo de Deus ou centrado em Deus. E a fé ali também tem um sentido de confiança, fides, confiança. E lembrando que energia vira matéria, e matéria é energia, segunda forma do Einstein, energia, matéria, velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc ao quadrado. Essas evidências baseiam que para ter saúde é preciso mais do que apenas bons genes ou atitude correta. Emoções, sentimentos, pensamentos e relacionamento interpessoal. Tudo conta. Qual o sentimento, qual a emoção, qual o pensamento. Como está o teu relacionamento contigo mesmo e com os outros. E ali é interessante que mostra a onda e o golfinho. A onda, a questão das marés, do ir e vir, e o golfinho, um dos seres mais inteligentes no mundo das águas. E a vida veio da água, né? Tudo começou pela água. Heráclito vai dizer que começou pelo fogo, começou lá nas estrelas, mas aqui a nível de terra começou na água. Né? Porque na verdade a gente veio do Sol, né? O planeta Terra veio do Sol. Não deixa de estar errado, né? Por duas. Uma pelo de estar certo, quer dizer. Não, talvez não literalmente certo, mas há especulações de que a nossa vida ela veio lá de fora. Antes de hidrogênio, hélio, lítio e outra. Ela surgiu. A vida no planeta ela veio de moléculas alienígenas. Não alienígena ET cabeçudo, mas aí entra a panspermia cósmica, que a gente fala aqui, que eu estou falando aqui é moléculas primitivas com meteoros, meteoritos. E já sabe-se que existem bactérias que elas vêm lá de fora. Por exemplo, aquela poeirinha, quando você vai assim no sol, você vê aquela viga de sol e vê uma poeirinha ali, parte daquela é poeira cósmica, parte daquela é poeira alienígena. Ela veio de longe, ela veio lá de fora. São restos estelares, essas coisas. O lixo espacial, só que são coisas moléculas. E outra parte é ácaro mesmo, os bichinhos. Que a gente chama, além dos ácaros, tem essa poeira cósmica, que é o que vem lá de fora. Então, quando se fala em substâncias de origem alienígena, não significa... Ainda usa o termo panspermia cósmica ou ele já trocaram? Quando vem de fora. Panspermia cósmica. Não, eu acho que não sei. Eu não sei, na verdade. É lá da década de 50, 60. Pelo menos eu nunca... O Parin, Glenn e o Parin, aquele experimento, o famoso experimento. Nunca ouvi esse termo. Provavelmente, se é usado, é bem restrito o uso dessa palavra. Um dos descobridores da dupla S-DNA, o Crick, Watson, o Watson voltou com essa... Não, Francis Crick, voltou com essa teoria de novo. Ali nós temos autoestima, amor, a sensibilização, interessante, e a evolução e renovação. Interessante ali que tem um mecanismo que a gente geralmente relaciona com o relógio, mas se tu analisar na natureza, tem bastante desse mecanismo. A própria conexão das células do músculo é naquele estilo ali e a nível de célula, quando tu estuda a célula, tem micromotores biológicos dentro da célula, interessante. E hoje nós temos a nanotecnologia, né? Que foi o tema do transhumanismo, com nanorobôs também.
daquele estilo ali de rodanas, ou de engrenagem que vão se encaixando. E o Lego e outras coisas. Né? Participação numa filosofia religiosa, seguir sem fanatismo, mas refletir sobre os seus valores. Mas 8 princípios do que ali daí? Porque ali tem 10, Participação numa filosofia religiosa. Eu diria espiritualista, que é mais abrangente, né? Seguir, porque todas as religiões têm coisas em comuns, então tu pega as coisas em comuns. Seguir sem fanatismo, mas refletir sobre os seus valores. O fanatismo não tem porquê. A prece conjunto. Deus Sartor. Falando boa noite, ótimo programa. Boa noite, boa noite. Amélia Hermenegildo. Sérgio Otávio da Solera. Fernanda Alves da Silva. Mislane Rabelo. Ana Silva da Silva. Sidene Meriel Sartor. Jair Samira Maciel. Eduardo Toretti. Dirlene Jesus. Adaltinha Roque. Magda Martins. Rodrigo Fernandes. Denise Natalino Gonçalves. Luciana Bastos. Eloir Sellinger. Paulo Sérgio Vieira. Alcir Caetano. Simon Cunha, da rádio, né? Renato Zacaron. Francine Rogério. Fátia Bernardo. Marco Favar. Mário Steinbach. Nair da Rosa. Robson Luiz Monadeu. Lédio Pereira. Alexandre Bina. Júnior Silva. E Fábio Pacheco. Muito boa noite a todos. Reforço de afinidade entre os seres, positivismo, no sentido de ser positivo, não no sentido de Comte, né? Fé raciocinada, tem a fé racional, né? Tem alguns que criticam, a fé não deve ser emocional, ela deve ser baseada na razão. Projeção da prece, então tu projetar a prece para alguém distante, tanto encarnado quanto desencarnado. Fluidoterapia, terapia de fluido, ele pode ser tanto líquido quanto vaporoso. A caridade e a praticidade. Promover, amar sem condição, esse é o desafio. Então, o sentido de espiritualidade, o sagrado da vida, no sentido crístico, no sentido cristianismo universalista ou universalismo crístico. Não só católico, não só evangélico, não só espírita, não só budista, mas unindo todas elas, o que tem, cada uma tem sua parte boa. E fora o que não é tão bom. Isso que eu posso dizer, retém o que é bom. Estude de tudo, mas retém o que é bom. Pessoalmente, eu uso bastante isso. Tem muita coisa boa na internet e o lixo a gente deixa fora. E na TV é a mesma coisa. Você troca o dial no rádio, na TV, tu troca o canal. Mas o Globo Repórter está muito bom. Tem alguns programas bem interessantes. Esse aí é o último. A porta é igual para todos, nunca desista. Lembra-se que aquilo que chamas mal sempre traz um bem. E isso é interessante, tem aquela história, isso também é para o bem. Então, mesmo uma pessoa passando por dificuldade, como dizia o Chico Xavier, toda dificuldade é passageira, o mal é passageiro. Não existe mal absoluto, absoluto só Deus. Todos nós somos seres relativos, mas perfectíveis. Vamos chegar a uma perfeição relativa, não absoluta, que isso se transforma em Deus. E nós somos Deus com D minúsculo, jamais com D maiúsculo. Acho que é o último. Victor Passos, 23/3/2012. Fechou? Então tá. Muito boa noite, então. Semana que vem é o Transcomunicação? Semana que vem, Transcomunicação Instrumental. Eu já falei alguma coisa na outra rádio, mas aqui a gente tem condições de estender um pouco mais. E contar com a participação de vocês, que aqui a gente tem um retorno, lá nem sempre tem um retorno. Boa noite.